vez, com muita alegria, estamos aqui hoje com a grata satisfação de estar recebendo nosso irmão Zé Henrique e, como sempre, gosto de iniciar nossa conversa dando aqueles famosos recadinhos, né, que muitas pessoas estão perguntando se a casa já está tendo reuniões presenciais. Devido à pandemia, informo que ainda não. Por esse motivo, estamos aqui fazendo essa gravação para disponibilizar lá no canal do GEL no YouTube, como vocês já estão habituados, né? Mas já estão em conversa à medida que a vacinação contra a Covid for avançando, né? Há a possibilidade de, como outras casas também estão retornando, que o GEL também passe a ter aqueles famosos nossos encontros presenciais das segundas-feiras, né? Apesar de que estamos, mas o que, as pessoas perguntam, mas o que mais está funcionando, né? Não tem nada funcionando, a casa está fechada? Não. Nas terças-feiras, né, o receituário do Dr. Milton está funcionando normalmente, né, a partir das 14 horas, né, algumas terapias alternativas, como a reflexologia, mas aí há necessidade de passar para a consulta com o Dr. Milton, né, e o receituário da farmácia está funcionando. Devido também a isso, né, não só a farmácia, mas também, apesar da casa estar fechada, os custos de manutenção que a gente tem não são pequenos, né? Limpeza, né? Luz, água. E por causa disso estamos organizando um bazar, que ainda não tem local e datas definidas para que ele funcione, mas no entanto viemos pedir encarecidamente, né? Se você tiver alguma situação que possa disponibilizar de roupas, né? Utensílios em bom estado, né? Que possam nos doar para que possamos estar fazendo esse bazar mais à frente, né? Se ficar ruim de trazer aqui o gel nas terças ou quartas-feiras à tarde, pedimos que encarecidamente deixem com o nosso amigo Júlio ali na Dissá, que funciona na Avenida Terra, praticamente em frente à sede da Energisa, né? Isso, então, voltando a dizer, na terça-feira temos o receituário do Dr. Milton funcionando a partir das 14 horas. Nas quartas-feiras temos a situação do pêndulo, né, também a partir das 14 horas, mas o atendimento fraterno não está sendo feito presencial, né? Há necessidade de marcação de horário para o pêndulo através do telefone que está aqui na sua tela, né, que é o 22-9990-28131, repetindo, 22-9990-28131, né? Também temos o estudo da doutrina sendo feito online, sempre às terças-feiras à noite, né? E temos também, para quem tem perfil no Instagram, em auxílio a esse bazar que eu estou falando, foi criado um perfil lá chamado Bazar Solidário, também está aqui. Você pode acessar, que há disponibilidade de algumas peças, algumas mudas lá, muito legal a produção feita nesse perfil, e inclusive se alguma coisa for de seu interesse, você pode acessar por ali mesmo, que inclusive oferecer da entrega do que desejar ser comprado por motoboy, né? Então, agradeço mais uma vez a sua audiência, lembrando para você se inscrever no nosso canal aqui no YouTube, né? Participar também, para quem tem perfil no Facebook, dos grupos, né? Amigos do GEL, por exemplo, né? E se você gostou dessa e de outras palestras, por favor, fique à vontade aqui no espaço aqui embaixo. Todas essas informações, inclusive, que eu passei, vão estar aqui no campo, né, de descrição do vídeo. Você pode compartilhar com alguém que você deseje, né, que escute essa mensagem que vai ser
passada aqui hoje e as demais que já estão disponíveis aqui no canal, né? Então, muito obrigado mais uma vez. Agradeço também ao nosso patrono aqui, São Francisco, né? Que nos ilumine sempre, né? Se cuidem, né? E agora passo a palavra ao nosso querido Zé Henrique. Seja bem-vindo, irmão. Mais uma vez, é um prazer recebê-lo aqui. Companheiro, o prazer é todo meu, é uma alegria de inestimável valor estar aqui mais uma vez nesta casa. Houve, lamentavelmente, esse interregno, este hiato, em virtude da pandemia, mas foi importante para as nossas profundas reflexões que tivemos e teremos que ter sempre a finalidade, o objetivo, a doença como caminho, como nos diz um livro de um psicólogo alemão, Thorvald Detlefsen, e um médico também alemão, Rüdiger Dahlke. É um livro interessantíssimo, A Doença como Caminho, e poderíamos até dizer a doença como oportunidade. Mas hoje vamos falar de um novo paradigma, um paradigma já contextualizado, já solidificado nos tempos atuais, quando antes havia um fracionamento, havia uma segmentação da ciência e da religião, poderíamos dizer, da espiritualidade. Mas hoje a evolução está nos levando a esse novo paradigma da aliança da ciência com a religião. Seria mais ou menos uma cientificação do Evangelho, do Cristo, e a evangelização da ciência. Exatamente isso que está acontecendo. Como, por exemplo, que vai ser exatamente, estará dentro do nosso tema, a inexistência da morte. E com isso, contemplando um dos nossos postulados espíritas, que é a sobrevivência e a existência da alma, mostrando que a consciência, a ciência está a nos mostrar que a consciência, ela não está adstrita ao cérebro. A consciência é não local, é extracerebral. E por isso vamos falar aqui de um excepcional estudo chamado de experiência quase morte. Quando a pessoa clinicamente está morta, faz uma parada cardíaca, o cérebro não está funcionando, absolutamente não está funcionando, não existem atividades cerebrais, assim como não há débito cardíaco. O coração está totalmente parado. No entanto, o paciente é reanimado, chamamos de reanimação cardiorrespiratória, e ele retorna ao corpo e desperta. E aí traz informações preciosíssimas do mundo extrafísico, da recapitulação, do túnel, a sensação de estar morto, de estar ali próximo ao corpo, ouvindo o que os médicos estão conversando com as enfermeiras, naquele afã de recuperá-lo. Situações até hilárias, como foi o caso de um pesquisador que eu conheci pessoalmente, um holandês, Pim van Lommel, cardiologista, em que o paciente acordou, chegou para ele e disse: "O senhor pega a dentadura que o senhor guardou, a minha dentadura que o senhor guardou naquela gaveta?" Ora, fica a pergunta, né, Carlos? Quem viu isso? Se o cérebro estava parado e o coração também. O espírito, a alma emancipada do corpo. Vejam que coisa maravilhosa, o aval da ciência, promovendo que o Evangelho, segundo o Espiritismo, já nos trouxe lá atrás, a aliança da ciência e da religião. O espaço-tempo, nesse caso, né? É outro. É outro, né? Como dizia Einstein. Porque, por exemplo, ele pode ter uma parada dessas por 1 minuto, sim, terreno, né? Mas não significa... 1 minuto no mundo espiritual. Do outro lado... São talvez milésimos de segundo. Uhum. Porque o
tempo lá ele é outro, é mais acelerado. Mas para compor o nosso estudo, eu trouxe aqui, né, do livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, a psicografia do nosso estimado Chico Xavier, uma fala de Paulo, cujo título deste capítulo é Ciência e Amor. Então, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 8, versículo 1, Paulo nos diz: a ciência incha, mas o amor edifica. Ou seja, a ciência está sempre inchando, sempre trazendo informações. Lamentavelmente, esta inchação, nós comparamos a inchação do ego superlativado, pela aplicação da ciência para interesses pessoais, interesses comerciais, pecuniários, financeiros, fugindo do seu valor maior, porque a ciência é divina, ela foi criada por Deus. Tudo que aparentemente criamos já foi criado pelo Pai. Por isso somos cognominados de co-criadores. Então a ciência, ela precisa ser aplicada para o bem-estar da humanidade. Vamos dar um exemplo. Está lá na obra de André Luiz que o nitrogênio não nos é concedido ainda em grande quantidade pela nossa limitação moral. O Senhor ainda não nos concede a utilização profunda e real do nitrogênio. Porque, em contrapartida, os seres humanos estão criando bombas de nitrogênio, de alto poder de dizimação. Então, é a aplicação da ciência para o nosso crescimento moral. E vamos ver o que Emmanuel nos diz aqui. A ciência pode estar cheia de poder, mas só o amor beneficia. A ciência, em todas as épocas, conseguiu inúmeras expressões evolutivas e continua evoluindo. Vemos lá no mundo exibindo realizações que pareciam quase inatingíveis. Mas para essa mesma ciência, pouco importa que o homem lhe use os frutos para o bem ou para o mal. Por isso a ciência incha o ego, incha o interesse, incha a cupidez, a ambição do ter em detrimento do ser. Mas estamos atingindo outros patamares hoje. A mudança de paradigma está a nos mostrar o quanto a ciência está contribuindo para a evolução moral do espírito. E a moral também alavancando a ciência. Isso está exatamente contemplando o momento de transição planetária que estamos a passar. Lentamente, gradativamente, ainda muitas situações e distúrbios a serem resolvidos. Continuando aqui, vamos lembrar de Einstein, já que comentamos a respeito de Einstein aqui com o nosso irmão. Einstein tem uma frase extraordinária que eu admiro muito. Ele nos diz: a ciência sem a religião, nós estamos botando a palavra religião porque ela foi grafada dessa forma. O contexto, né? Mas poderíamos dizer, né, Carlos, a espiritualidade, porque a religião, ela normalmente é dogmática, ela é restritiva, enquanto que a espiritualidade, ela é muito mais ampla. Como diz o grande Dalai Lama, podemos viver sem a religião, mas jamais sem a compaixão. Compaixão é do espírito. Então, voltando aqui, Einstein nos diz: a ciência sem a religião é manca, ela manquitola. A religião, por sua vez, também, sem a ciência, é completamente cega. Voltando então ao Evangelho segundo o Espiritismo, a ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Vamos lembrar aqui quais são as asas da sabedoria.
a intelectualidade, o conhecimento e a moral. Exatamente a ciência e a parte espiritual, poderíamos dizer religiosidade, que é o religare. Em verdade, religião quer dizer nos religar ao Pai. A ciência, revela as leis do mundo material e a outra as do mundo moral, tendo, no entanto, essas leis o mesmo princípio. Qual é o princípio? Quem as criou? Deus. Elas jamais podem contradizer-se. Uma não pode contradizer a outra. É o que vem acontecendo ao longo dos tempos. Em virtude, óbvio, da ambição, dos interesses pessoais e, fundamentalmente, da ignorância. Lamentável dizer isso, mas a gente ainda erra muito por ignorar os fundamentos, as leis, né, de Jesus, as leis morais, porque somos espíritos em evolução. E aqui um grande bacteriologista francês, chamava-se Louis Pasteur, nasceu em 1822, foi o que criou a pasteurização. Ele diz aqui categoricamente: um pouco de ciência nos afasta de Deus, muita ciência nos aproxima de Deus. Fantástica esta colocação, não é? Se fossem a negação, ciência e religião, uma da outra, é fácil entender, interpretar. Uma necessariamente estaria em erro e a outra com a verdade, porquanto Deus não pode pretender a destruição da sua própria obra. Então uma não pode negar a outra, sendo tudo criação do amantíssimo Pai. Diz aqui o Evangelho, com muita emoção falamos, com muita alegria. São chegados os tempos em que os ensinamentos do Cristo têm de ser completados. Vamos lembrar aqui o que Jesus nos falou, está lá no Cristo Consolador. Eu rogarei ao Pai, e Ele lhes enviará outro Consolador, que rememorará meus ensinamentos e trará novas lições. Então Jesus já estava preconizando o advento de um outro Consolador, a doutrina espírita. E a doutrina espírita se alicerça, se apoia em 3 pilares, como sabemos: ciência, filosofia e religião, ou espiritualidade, ou moral. Então são as 3 alavancas que irá desfazer os enigmas. As pessoas não interpretavam as parábolas de Jesus, chamadas de enigmas, por ignorância, por desconhecimento de fato. Mas tudo está sendo revelado. Vem do latim revelare, tirar o véu, mostrar a sua realidade, a sua evidência. Então Jesus já estava preconizando, profetizando que os seus ensinamentos seriam completados. A própria doutrina espírita sob o viés da ciência, a ciência espírita. Vamos lembrar aqui uma definição de Allan Kardec, definindo o espiritismo como uma ciência que estuda a natureza, a origem e o destino dos espíritos e suas relações com o mundo corpóreo. Que é uma outra situação que não podemos desmembrar. Somos corpos, única e exclusivamente? Não. Somos espíritos, única e exclusivamente? Não. Somos perispírito, única e exclusivamente? Não. Nós somos esse todo. Espírito, seu corpo espiritual que lhe dá forma e sua ação no corpo físico, quando encarnados nos encontramos. Então é a visão holística, é a visão de totalidade, que jamais poderemos desmembrar e fundamentalmente esquecer. Então diz aqui o Evangelho, continuando, em que o véu intencionalmente lançado sobre algumas partes desse ensino
tem de ser levantado. Em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, tem de levar em conta o elemento espiritual, em que a religião, a moral, a parte espiritual, a espiritualidade, deixando de ignorar as leis orgânicas e imutáveis da matéria. Vejam bem, leis imutáveis da matéria. São duas forças, apoiando-se uma na outra e marchando combinadas, se prestarão mútuo concurso. Vejam bem, que beleza, essa prestação, né, de uma estruturação para a outra. É o que está acontecendo, um mútuo concurso. É a parte material explicando a parte espiritual, que em contrapartida explica a parte material. Então, não mais desmentida pela ciência, a ciência não desmentirá mais a religião, adquirirá inabalável poder, porque estará de acordo com o quê? Com a razão. A fé raciocinada, a razão intangível, a razão indestrutível, a razão que simplesmente explica, é exatamente a filosofia, os porquês. Já se lhe não podendo mais opor à irresistível lógica dos fatos. Portanto, a ciência e a religião não puderam, até hoje, entender-se. Viviam em conflito, viviam se entrechocando, porque encarando cada uma as coisas do seu ponto de vista exclusivo, aí está o orgulho, aí está a vaidade, aí está a arrogância, aí está a prepotência, reciprocamente se repeliam. Havia uma repulsa entre a ciência e a religião. Mas, companheiros, faltava com que encher o vazio que as separava. Havia um hiato, havia um abismo entre a ciência e a religião. Teria que encher esse vazio, suprir, ou um preenchimento, um traço de união que as aproximasse. Esse traço de união está no conhecimento das leis que regem o universo espiritual e suas relações com o mundo físico. Acabei de citar aqui a experiência quase-morte. Estamos conhecendo as leis que regem o universo do espírito, independentemente da matéria que está lá morta, sendo reanimada pelos profissionais da área de saúde, pelos médicos e enfermeiras. Portanto, são leis imutáveis quanto às que regem o movimento dos astros e a existência dos seres. Isso nos lembra, quando estamos estudando essa questão, a inexistência da morte, nos lembra Paulo. Paulo, quando foi repelido pelo seu pai Isaque, lá em Corinto, refugiou-se numa caverna, triste, acabrunhado, melancólico, por ter sido repelido pelo seu próprio pai, devido ao fato de ele ter abraçado a ideia do Cristo, lá nas estradas de, como sabemos, de Damasco, na sua conversão. Que queres que eu faça, Jesus? E o pai, muito arraigado ainda ao sistema mosaico, aquele sistema rígido, inflexível, repeliu seu próprio filho. Então ele se refugiou nessa caverna. E ali aconteceu um fenômeno que todos nós espíritas conhecemos profundamente: a emancipação da alma, o desdobramento em função da expansibilidade do perispírito. E Paulo foi ter com seu mentor, aquele mesmo que ele o sacrificou, Estevão, e a sua grande amada que ele desprezou, Abigail. E olhou para o seu corpo
Quando ele viu o corpo, ele entendeu a inexistência da morte. Ele entendeu a existência e a sobrevivência da alma, um dos postulados da doutrina espírita. E daí ele ter dito na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 54 e 55. Tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Que frase de uma profunda sensibilidade. E por isso eu trouxe aqui algumas colocações dessa experiência, quase morte, trazida de um livro maravilhoso, recomendável, Morte, uma luz no fim do túnel, mostrando que a morte não existe. Este livro é de um grande pesquisador brasileiro, Hernani Guimarães Andrade, engenheiro, pesquisador espírita, fundador do Instituto Brasileiro de Pesquisas Psicobiofísicas. E nesse livro ele nos fala da EQM, experiência quase morte. Mas diz que atualmente, mostrando esse novo paradigma, comprovando a inexistência da morte, a existência e a sobrevivência do espírito, a reencarnação, a comunicabilidade dos espíritos, tudo regido por Deus, a existência de Deus, falamos aqui dos postulados espíritas, faltando apenas a pluralidade dos mundos habitados. E ele diz aqui, atualmente, novas modalidades de investigação, tais como os casos de EQM, as visões dos moribundos nas proximidades da morte, visões no leito da morte, que é plenamente concebível, sabendo que no momento que estamos a desencarnar, o espírito já vai se evadindo, levando a criatura a um estado alterado de consciência, a um estado mediúnico, a um estado de ondas alfa, a um estado de percepções mais acuradas. São as visões no leito de morte, as experiências fora do corpo, projeções do corpo astral, investigações de casos que sugerem reencarnação, terapias de vidas passadas. A fenomenologia é a mesma. Por exemplo, na TVP há uma indução hipnótica. O paciente ou o cliente entra num estado alterado de consciência, tendo acesso às informações do passado. Transcomunicação instrumental, comprovando a comunicabilidade dos espíritos, tão refutada por outros segmentos religiosos, com seres espirituais. Diz aqui o Dr. Hernani Guimarães Andrade, assistimos assim ao surgimento de um novo paradigma que está começando a questionar o velho modelo materialista das ideias acerca da natureza do homem e do universo. E vamos aqui então falar de um grande cientista, de um grande pesquisador, Dr. Raymond Moody Jr. Isso está muito bem descrito no livro A Vida Depois da Vida. Dr. Raymond Moody Jr., pelo que eu saiba, ainda está encarnado. Ele é um filósofo, um médico e um psicólogo americano. Então, no seu livro, ele descreve minuciosamente essa experiência quase morte. Mas temos outros estudiosos, o Dr. Peter Fenwick, que eu conheci num dos congressos médico-espíritas, e o doutor, que eu acabei de citar, Pim van Lommel, o holandês, um cardiologista holandês. Existem outros. Eu tive a oportunidade de conhecer em Genebra a doutora Elaine Drysdale, que também faz estudos profundos da EQM. Olha o que o Dr. Raymond Moody diz aqui. Em 1989, já se vão 32 anos, companheiros, porque não são casos esparsos. Houve um caso aqui, outro caso ali, isso poderia suscitar fraude. Não, diz ele aqui. Um levantamento realizado pelo Instituto Gallup, um dos grandes institutos de pesquisa norte-americano, revelou que cerca de
8 milhões de americanos já experimentaram a EQM, a experiência quase-morte. 8 milhões em 1989. Então, uma pesquisa realmente baseada em critérios de pesquisa, e não simplesmente um achado, um caso esparso aqui e outro ali. Mas temos aqui, para que todos entendam, principalmente os não médicos, artigos do Dr. Peter Fenwick, para que as criaturas entendam as EQMs de parada cardíaca. Diz ele aqui. Agora chegamos à questão realmente importante. O que acontece com uma EQM no momento da parada cardíaca e por que isso é importante? Então diz ele, Dr. Peter Fenwick, o primeiro ponto é que os sinais de parada cardíaca são os mesmos que a morte clínica, ou seja, morte encefálica. Não tem débito cardíaco detectável, não há esforço respiratório, os reflexos do tronco cerebral estão ausentes, então estamos diante de uma morte encefálica, temporária, pequena, curta, enquanto o espírito se evade e vai penetrar outras dimensões. Olhem só, o registro simultâneo da frequência cardíaca e da saída do cérebro mostra que dentro de 11 segundos do coração parar, as ondas cerebrais vão ficar planas, sem atividade nenhuma. 11 segundos. Agora, se você ler a literatura sobre isto, alguns céticos, teimosos, obstinados, afirmam que nesse estado há ainda atividade cerebral, mas que, de fato, os fatos, aliás, são contra isso, tanto em animais como em seres humanos. Diz aqui o Dr. Peter Fenwick, um cientista, o cérebro não está funcionando. E você não vai ter sua atividade elétrica cerebral de volta até que o coração reinicie seus batimentos. O cérebro precisa de sangue. Então, meus irmãos, onde está esta consciência? Se a criatura está morta clinicamente, encefalicamente. O que são essas informações, desses planos, desses estágios que a gente vê na maioria dos casos da experiência quase-morte? Isto apenas comprova o que foi dito, a inexistência da morte, a sobrevivência e a existência do espírito. A consciência não está no cérebro, ela está no espírito, que se utiliza do cérebro. O cérebro apenas é um receptáculo, aonde, diante da sua fisiologia, a fisiologia neurocerebral, o espírito a utiliza para as suas finalidades de entendimento, de consciência, de interpretação, de pensamento, de emoções, de quadros intuitivos. Vejam que coisa extraordinária. O eletroencefalograma do cérebro é plano, indica ausência de atividade cerebral durante a parada cardíaca e a alta incidência que pode haver de danos cerebrais apontam para a conclusão de que a inconsciência na parada cardíaca é total. Você não pode argumentar, diz aqui o Dr. Fenwick, que existem bits. O que são bits? É a menor unidade de informática. Que existem bits do cérebro que estão funcionando. Ele diz simplesmente, não há a presença nenhuma, absolutamente nenhuma de atividade cerebral. Então vamos aqui rapidamente discorrer sobre esses estágios que são muito interessantes. O primeiro estágio, o paciente que está lá sendo reanimado começa a se evadir do corpo, processo de desprendimento, de semi-libertação do perispírito, de expansibilidade.
ele tem a sensação de estar morto. A maioria se sente, diz o Dr. Hernani Guimarães Andrade, estranhamente flutuando sobre o seu próprio corpo, como se o corpo estivesse aqui e o espírito num outro local. Então ele vê o corpo deitado na mesa de operações ou deitado no leito, os médicos atuando, as enfermeiras também. É comum eles ouvirem os médicos e enfermeiras comentando acerca de sua morte, no afã de efetuar a sua reanimação. E tentam comunicar-se com eles e se sentem surpreendidos por não estarem sendo vistos e percebidos. Então esse é o primeiro estágio. A seguir, isso é muito interessante quando a gente aplica a doutrina espírita, o sentimento de paz e alívio das dores. Então diz aqui o Dr. Hernani, momentos antes de morrer, o paciente pode estar sofrendo alguma dor. Normalmente acontece isso, devido à sua moléstia ou aos seus ferimentos. No instante em que se dá o seu despreendimento, toda a dor ou mal-estar cessa, sobrevindo uma agradável sensação de paz, tranquilidade, serenidade e bem-estar. A pergunta, qual o motivo? A doutrina espírita é fantástica. No momento que há esse desprendimento do perispírito parcial, claro, que a morte seria o desprendimento total, acompanhando o espírito, ele leva consigo o fluido perispiritual. Pois este fluido perispiritual, em conexão com o corpo, é que veicula a dor através dos nervos. Então, se há uma retirada do fluido perispirítico, há uma retirada momentânea da dor, gerando esse sentimento de paz e alívio das dores. O terceiro estágio seria experiência fora do corpo. O espírito já se emancipou mais. Ele sente-se flutuar, chega a ver o seu próprio corpo lá embaixo. Uma grande maioria afirma que ainda se mantém em estado de consciência desperta. Consciência espiritual, claro, porque não há consciência física. Chegando mesmo a perceber que se acham em outro corpo. Exatamente o que dá formação ao corpo é o perispírito, que está sofrendo um processo de semi-libertação, de desprendimento. Aí entram num túnel. Eu costumo dizer que é o túnel do tempo, porque o tempo é outro. O tempo espiritual completamente diferente do nosso tempo. Daí Einstein ter dito, tempo e espaço são relativos. Tem uns que citam a atemporalidade, como se não houvesse tempo. Então, segundo o Dr. Raymond Moody Jr., ocorre logo depois, ao quarto estágio, que o paciente se sente fora do corpo. Ele começa, então, a dar-se conta de que está morto. Inicia-se, então, um percurso ao longo de um túnel. E aí o mais belo, que termina com uma luz intensa. É algo sedutor. Muitas vezes eu faço essa palestra e no final as pessoas perguntam, puxa, não dá para morrer nem um pouquinho para passar por tudo isso? Tal, a excelsitude deste fenômeno, não é? Então termina numa luz intensa. Há aqueles que se sentem subindo por uma escadaria, mas normalmente é o túnel. Outros atravessam portais ornamentados, arcos, etc., que representam passagens para uma outra realidade onde é avistada a luz. Eu tive a oportunidade de conversar com um colega médico aqui de Friburgo que passou por isso, ateu. E ele me revelou o seguinte, olha, Rubim, é uma sensação de prazer, de bem-estar, de atemporalidade, não há tempo. Eu fui a um jardim cuja fragrância eu nunca tive oportunidade de ter. Um olor, que é um odor poético, né? Um olor. Flores magníficas, de rara beleza,
Eu deixei ele descrever todo o relato dele. Quando terminou, eu perguntei: e aí, fulano, você continua não acreditando em Deus? Ele falou: continuo. Quer dizer, isso tudo, lamentavelmente, ainda está, né? Ainda há um envolvimento da ignorância, da teimosia, da resistência, da refratariedade das criaturas humanas. E qual a explicação que ele deu para o que ele percebeu do outro Não lado? Não deu, porque quando ele falou de alucinação, eu falei: meu amigo, não pode haver alucinação, pois o cérebro está parado. A alucinação só ocorre mediante atividade cerebral. Aí ele ficou, como a gente costuma dizer, embatucado. Não teve resposta, virou-se e foi embora. Muito bem, vamos para o quinto, então. Viu-se a luz. Agora nós temos os seres de luz. Após a travessia do túnel ou outras passagens, dá-se o encontro da pessoa com seres espirituais, seres de luz, que a acolhem amorosamente. Daí, grande maioria das criaturas que passam por este fenômeno não quererem voltar, quererem ficar no mundo espiritual. Muitos são convidados, entre aspas, a voltar, induzidos, porque suas missões ainda não terminaram. Mas uma coisa é certa, meus irmãos: todos que voltam não são mais os mesmos. Suas ideias, seus projetos, suas diretrizes já são completamente diferentes antes da EQM. Portanto, todos deveriam passar por isso, né? É a grande pergunta: por que uns passam e outros não? Muito bem, é frequente esses seres de luz serem parentes e amigos queridos que precederam a nós, que já ultrapassaram os portais do além-túmulo, aqueles que já desencarnaram. São descritas também paisagens e cidades de rara beleza. Finalmente, quer dizer, são 9 itens, estamos no 6º, mas há um encontro com um ser de luz. Aí realmente é algo emocionante. Depois de nos encontrarmos, aqueles que passam, óbvio, com os seres de luz, amigos e parentes já falecidos, aqueles que estão passando por uma EQM geralmente se deparam com um ser de luz mais elevado, o nosso mentor, o nosso chamado anjo de guarda, o espírito que vela por nós. Este ser, meus irmãos, emocionante, irradia amor e compreensão, de tal forma intensos que os pacientes sentem profunda vontade de ficar junto a ele para sempre. Destinação de todos nós. Vamos saber aguardar, né? Vamos evoluir. Bem-aventurados os pacíficos, pois serão chamados filhos de Deus. Trabalhar esta grande virtude que é a ciência da paz. Paz, ciência. Mas nem tudo são flores. Aí vem o 7º item, recapitulação do que eu fiz, do que eu não fiz, do que eu deixei de fazer. A recapitulação ocorre de tal forma, é um filme ultra rápido, que os lances da vida passada, desta e de outras, interligadas a esta, do paciente surgem como se fossem revividos novamente de uma só vez. A retrospectiva sem estar em dezembro, né? É um impacto impressionante. A pessoa sente o quê? Os efeitos das suas ações boas e as más também. Como se estivesse no lugar daquelas que as experimentaram. Desse modo, o paciente tem uma perfeita e justa avaliação das consequências dos seus atos. Vem a culpa, mas também vem a necessidade da reforma íntima. Por isso, os que voltam completamente absortos da ideia da transformação. Não serão mais os mesmos, pois eles se tornam, lá na recapitulação, seus próprios julgadores. Meus irmãos, o resultado dessa recapitulação sobre os que sofreram a EQM é uma mudança radical de comportamento. Isso é análise científica.
eles acompanham esses casos, em que o paciente passa a valorizar o quê? Intensamente e imensamente o amor e o conhecimento. A que isso nos leva? Amor e conhecimento. O curioso dessa experiência é que aqueles que atravessam, depois que retornam, adquirem uma noção inteiramente nova acerca dos valores humanos. Em primeiro lugar, o mais importante, repito, é o amor. Em segundo, o conhecimento. Como assinala o cientista Raymond Moody Jr. num outro livro, A Luz do Além, que também vale a pena ser lido. Amor e conhecimento, vamos lá, no Cristo Consolador, no Evangelho segundo o Espiritismo, o advento do Espírito de Verdade, no item 5, uma comunicação em Paris, 1860. O que o Espírito de Verdade nos falou através da sua comunicação. Espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este é o segundo, amor e conhecimento. Da mesma forma que os estudos a respeito da experiência quase-morte nos trazem. Olha aí a conexão da ciência e da espiritualidade, da religião. Que coisa extraordinária quando a gente pega os verbetes e compara com o que a doutrina espírita nos traz. Então vamos praticamente dar o desfecho da nossa apresentação, indo para o penúltimo item, chama-se rápida ascensão para o espaço, que muitos passam. Há aqueles, diz o Dr. Hernani, que experimentaram uma espécie de flutuação, durante a qual ascendem rapidamente, igual um cometa, em direção ao alto do espaço físico, de onde chegam alguns a avistar o planeta Terra e os demais planetas. Que coisa linda! Fico aqui a imaginar o dia que avistarem estrelas, sóis de primeira grandeza e as galáxias. É inimaginável. Em 1944, o conhecido psiquiatra, do qual sou um fervoroso seguidor, Dr. Carl Gustav Jung, sofreu um colapso cardíaco durante a qual teve uma experiência quase-morte. E por fim, meus irmãos, para finalizar, o nono e último item, relutância em retornar. Pois é, frequentemente as pessoas que passam pela experiência quase-morte sentem-se de tal forma bem, felizes, quando se encontram na condição de morte clínica, que relutam em retornar. Essa atitude é compreensível, sobretudo da parte daqueles pacientes que se achavam sofrendo dores excruciantes, insuportáveis, na fase que precedia a morte. Repentinamente, como já foi afirmado, o fluido perispirítico sai do corpo acompanhando o perispírito. Sentem-se livres dos seus sofrimentos e de suas dores, invadidos por inefável sensação de bem-estar. Naturalmente, manifestam temor de voltar à situação anterior de padecimentos. Mas nem todos se comportam dessa forma. Especialmente aqueles que têm filhos, que têm metas, missões, objetivos, planejamentos, mas principalmente aqueles que têm filhos para criar ou pessoas amadas que irão deixar. Meus queridos companheiros, que alegria e satisfação de retornar a esta casa de luz, relembrando os meus amigos, relembrando o querido Gilson, que certamente está presente, e que possamos cada vez mais fazer esse trabalho de difusão, de ampliação desta doutrina, esta aliança maravilhosa, exuberante entre a ciência e os aspectos espirituais. Que Jesus nos abençoe sempre em nossa jornada, em nossa romagem terrena, que possamos trazer
esses dois itens, mesmo sem a EQM, para os nossos corações. O conhecimento que a doutrina espírita nos proporciona e o sentimento maior que rege a vida, que rege o universo, que rege as estrelas, pois é o próprio Deus, como diz João o Evangelista. Deus é amor, amor e conhecimento. Portanto, muito obrigado pela oportunidade, que Jesus nos abençoe sempre, graças a Deus, e que assim seja. Assim seja. Gratidão a Deus mais uma vez pela oportunidade, ao querido irmão por se disponibilizar a vir falar conosco, né? Como sempre, sensacional, né? Quero justificar também aqui que algumas vezes eu levantei e retornei à mesa, porque eu fui checar como que está o processo da gravação, para não ocorrer problemas, né? Como infelizmente tivemos na última. É a precisão do nosso técnico. E agradeço principalmente a companhia de vocês aí do outro lado da telinha, né? E em breve, com a graça de Deus, estaremos juntos fisicamente novamente, né? Com a graça dele. Então fiquem bem, se cuidem, usem máscara, né? Se protejam. Gratidão, um beijo e um abraço a todos e até a próxima, se Deus quiser.